No primeiro vídeo que eu falei como garantir que meu filho não faça bobagem no futuro, no final eu não expliquei como é que tu garante que ele não faça essas bobagens, né? O que que acontece? Quando tu desenvolve a autoestima nele com a presença, com aquele olhar que eu falei, com a instrução de mostrar para ele que ele é importante, ele não, ele tende a buscar menos essa validação fora, porque a autoestima, né? Eu tenho estima por mim. Se os meus criadores têm estima por mim, eu aprendo a ter autoestima. Por que que a gente faz bobagens às vezes? Porque a gente precisa de uma validação externa. Então, dependendo das relações que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, para eu ser considerado legal, eu vou ter que fazer coisas que não são boas para mim, mas que os outros consideram legal, né? Então, como eu preciso desse olhar externo que eu não desenvolvi por não ter o olhar de quem cuidou de mim, eu faço essas coisas para receber esse olhar do outro, que no caso são todas as possibilidades de convivência que o filho vai ter ao longo da vida. Então, uma pessoa com autoestima, ela tende a se bastar. Aí a pessoa diz: ah, só é legal quem usa tal coisa, só é legal quem faz tal coisa. E a pessoa tem autoestima, ela vai dizer: cara, eu não faço isso e eu sou legal. Eu não preciso que alguém diga que eu sou legal. Esse que é o rolê da autoestima. E, que nem eu falei no meu primeiro vídeo lá, como fazer meus filhos não... Como impedir que meus filhos façam bobagem. Tu não desenvolve autoestima repetindo frases de efeito. Tem duas formas de desenvolver autoestima. Uma é quando tu é criança e os teus pais têm autoestima, têm condições, têm tempo, têm estrutura psíquica, eles tiveram tempo e sabiam que, olhando para ti, mostrando quanto tu era importante, tu desenvolve a autoestima. Então não culpa os teus pais porque muitas vezes eles não tiveram condições e nem sabiam disso. E lembrando, o que que eu sei sobre isso é porque eu me formei em psicanálise, então eu fiz uma formação que ensina a eh, a, 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 a coordenar a fala de uma pessoa para ela encontrar onde estão os seus dilemas, as suas angústias. Só que a formação ela desconstrói o que que gera essas angústias. Então eu fiz um caminho reverso. Se a falta do olhar gera esse vazio, dando esse olhar, eu minimizo a chance de gerar esse vazio. Ao mesmo tempo, fazer isso não garante que não haverão problemas ou não haverão outros problemas. Mas a gente tendo consciência disso e trabalhando ativamente para, quando estiver junto com os filhos, estar presente com os filhos, a gente minimiza muito as coisas. E é claro que a gente tem que tomar cuidado para não passar para o outro lado, que é o excesso de presença. Mas isso é tema para outro vídeo. Só amarrando aqui a ideia do vídeo. Como é que tu garante que teu filho não vai fazer bobagens? Tu não vai ter como garantir. Mas tu, estando presente, tu vai ajudar ele a ter uma autoestima. E pessoas com uma autoestima controlada, que a gente não pode passar para o outro lado, que é ter autoestima infinita,
ele vai se bastar mais e precisar menos de uma validação externa. E essa necessidade de validação externa dos amiguinhos, do grupo, que vai fazer ele se comportar de uma maneira que é possível que ele faça bobagens para ter esse olhar de aprovação do grupo. Se ele se basta, se ele tem autoestima, ele não precisa da aprovação de ninguém, porque ele sabe quem ele é. E aí como é que ele desenvolve autoestima? Uma das formas que eu entendo é tendo cuidadores que têm estima por ele, olho no olho e demonstram que ele é importante, não é falar. Porque crianças não aprendem pelo ouvido, eles aprendem, não dizem que os olhos são a janela da alma, né? Eles aprendem por observação. Então, se tu estar no mesmo ambiente, mas não está presente, mas diz que ama, ele sente a ausência e as palavras não ficam. As palavras, elas reforçam um comportamento. Elas não substituem um comportamento. Então não adianta nada dizer que ama e não demonstrar esse amor. Dá trabalho, mas é possível e recompensador. Bora! Já curte, comenta, manda aí o que tu acha e vambora.